cabe a gente repetir a matéria que ele fez, porque a gente nem ia conseguir, na verdade. Porque a matéria dele é sobre um outro contexto. Eu acho que a principal coisa que fica a partir da matéria é a maneira como o Goulart trata as pessoas. Eu acho que a responsabilidade é muito grande, principalmente um tema como esse que, como foi apresentado, precisa de uma atualização, sabe, de você mostrar o que está acontecendo agora, toda a questão da mudança de foco, sabe, da morte para a vida. E ele chega bem como sou seu amigo mesmo. Eu acho que essa questão eu vou poder pegar como experiência, como chegar, como abordar um tema complicado, como passar essa sensação para a pessoa de confiança. A gente quer tentar deixar as pessoas o mais confortável possível, porque eu não fico confortável na frente da câmera, mas eu quero tentar deixar as pessoas para elas poderem falar a história delas e dar uma perspectiva maior e melhorar essa questão do preconceito. E acho que o meu objetivo aqui como produtora audiovisual é reunir o nosso contexto agora e conseguir transmitir isso da melhor maneira possível. Então eu vou fazer de tudo para que a nossa matéria consiga transmitir isso da maneira mais clara, da maneira mais objetiva e da maneira mais fidedigna ao que a gente está passando agora. Sabe onde eu estou? Eu estou aqui na rua Borges Lagoa. É o endereço da doutora Valéria Petri. Lembra dela? Ela é aquela infectologista e dermatologista que eu entrevistei uns 20 anos atrás, quando fiz o primeiro programa sobre AIDS. Essa é a doutora Valéria Petri, uma dermatologista que atendeu o primeiro caso de AIDS no Brasil, em 1982. Hoje eu volto ao consultório dela para a gente interpretar o que aconteceu de lá para cá, o que acontecerá daqui para o futuro. Porque o nosso concurso é esse, a linha do tempo, do passado. Os jovens da Faculdade Casper Libero vão atualizar a matéria para o presente. E vou discutir um pouco do futuro aqui com Valéria. Vem comigo? Então vem comigo. Você, na época, fez a reportagem mais marcante de todos os tempos, sabia? Não. Todo mundo diz isso, que se lembra da sua. E nossa performance naquela época permitiu que a gente descobrisse que era um problema de saúde pública. Isso. Que na época ninguém pensava isso, né? Isso é um circunstancial. Não era isso que pensavam? Eu acho que você sempre teve um olhar social, um olhar abrangente, e você pensou em todos os níveis sociais, e você tinha uma impressão de que aquilo não estava circunscrito. Eu tenho certeza. Esse é o perigo do bissexual. Então, para que a gente possa retirar de cima, não apenas do grupo homossexual, essa responsabilidade, aqui está um exemplo de um homossexual, um travesti, que infectou um bissexual. E aí o que aconteceu foi que a gente começou a discutir o alcance daquilo tudo em se tratando de uma doença sexualmente transmissível. Exatamente. Esse era o enfoque. E aí você queria saber o quanto isso iria ter de repercussão geral, pelo menos no nosso universo brasileiro. É impensável que qualquer um de nós pudesse, de repente, se familiarizar com a rotina da morte. Quer dizer, você fazer da tragédia humana uma rotina, ou banalizar isso tudo, é que me parece surpreendente, sabe? Que ninguém estava preparado para tanta morte, tanta tragédia e tanto impacto. Entende? Compreendo. Porque morrer é parte da vida, mas o impacto daquelas mortes, da forma como elas aconteciam, os cérebros que foram arrancados da inteligência nacional, sofremos perdas intelectuais importantíssimas. O mundo seria melhor hoje se nós tivéssemos aquelas pessoas vivas, né? Elas se foram no auge do melhor da vida delas.
nós tivemos que enfrentar essas perdas aos borbotões. No Brasil se processou um verdadeiro milagre. Os medicamentos se tornaram acessíveis a relativamente curto prazo. As pessoas começaram a sobreviver depois de um tempo da descoberta das possibilidades terapêuticas, e os médicos se prepararam num tempo recorde, a ponto de hoje qualquer jovem é muito mais bem informado do que eu. Eu me lembro que antes do aparecimento da imunodeficiência adquirida, as pessoas vinham dizer assim, tudo menos sífilis, né? Agora, como a sífilis já virou uma coisa assimilada, quem vem aqui com medo de ter sarcoma de Kaposi, a gente fala, você tem uma sífilis que você pode morrer em poucos meses. Ele fala, ai, que alívio. Não tem mais. Entende? Qual é hoje, Valéria, a sobrevida média de alguém infectado que se prontificou a se curar através dos coquetéis? Eu vou te dizer que, de uma maneira assim bem ousada, que ele tem a chance da sobrevida de qualquer pessoa com qualquer processo crônico controlável. Difícil dizer, e eu também faço questão, aí sem nenhuma pretensão científica, aí eu vou ser bem vulgar, eu quero que eles sejam eternos. O que a gente pode esperar para o futuro? Uma cura? Bom, na questão do HIV, hoje é muito mais simpática a ideia do controle por uma vacina, do controle absoluto, é muito mais viável. Mas a gente tem que ser humilde. Veja, nós temos que lembrar que ainda não existe vacina nem para o herpes simples. O caminho da questão do HIV está bem pavimentado, está. As pessoas podem se sentir, vamos dizer, bem melhor do que há 10 anos atrás e vão se sentir muito melhor daqui a 10 anos. A gente pensou, né, estava conversando sobre isso, sobre focar no tratamento num dos dias e no CRT DST-AIDS, que é o Centro de Tratamento e Referência, que eu acho que isso é um ponto principal, assim, meio que de início, para a gente pegar da matéria do Goulart e puxar para hoje, porque a questão do tratamento, dessa possibilidade de vida que mudou tudo isso. Além do preconceito, né? Que ainda existe, ainda tem gente que não sabe como se contrai, né? Enfim, imagina várias outras coisas. Eu acho que, inclusive, isso a gente pode levantar no Povo Fala, fazer um Povo Fala, que inclusive da matéria dele foi na Paulista, para ver... Para dialogar, exatamente. Eu acho que o tom otimista vai acabar sendo natural, quando a gente for procurar as pessoas que convivem com HIV, vai acabar sendo natural. Porque tem tratamento, não é aquela coisa do leito de morte. Eu acho interessante a gente mostrar outros perfis também, além do homossexual. Mas eu acho que a AIDS ainda mata, né? Ainda é uma doença letal, então a gente não pode esquecer que é uma doença séria, é uma questão de saúde pública, então a gente tem que tratar isso com muita seriedade, né? Pelo que me parece do Goulart, o repórter, a câmera é um personagem, mas o repórter se coloca na situação da pessoa. O cinegrafista e o Goulart trabalharam muitos anos juntos, e aí eles tinham uma sincronia que você não vê hoje nas pessoas, eu acho. E é isso que eu e a Marcela a gente quer fazer, a gente ter essa sincronia para poder deixar a matéria assim, sensível, poder falar com os nossos personagens. Ei, Marta, com você agora. De um hospital, que é o Centro de Referência e Treinamento, agora a gente está aqui na Casa da Paz, que é uma instituição beneficente que cuida de pessoas com HIV. Você é tímida! Ai, morra! Então, a gente está aqui pegando o depoimento da enfermeira, que é a coordenadora daqui. Depois a gente tem o depoimento de uma jovem de 22 anos, mas ela não pode mostrar a imagem.
Então a gente vai pegar o depoimento dela, só o áudio, acho que a gente vai pegar ela de costas e tal, pra preservar a imagem, né? Por isso que acho que ninguém sabe que ela tem HIV, então ela convive com a doença secretamente. Fica a mensagem aí, eu pude viver um pouco mais hoje e daqui pra frente. Meninos, daqui no próximo bloco eu quero ver o trabalho que vocês fizeram de recuperação do passado para o presente, atualizando esse assunto que é tão importante do ponto de vista humano. Vou com vocês no próximo bloco. Meninos, meninas, aproxime-se, por favor. Tem vida? Pode falar. Tá aqui. Beijinho. Mãe. Você como vai? Vai bem? Ótimo. Querida, você foi a melhor repórter que esse país já teve essa semana passada. Já soube. Como é que foi o trabalho? Você fez produção? Isso. Você foi a repórter? Sim. Você fez Produção também. produção também? E você Capetinha. foi a câmera, a capetinha. A TV, jornalismo. Tem certeza que vocês querem ser jornalistas? Sim. Sim. Não pode hesitar. Então conta um pouco do trabalho que vocês fizeram em cima desse assunto, que ele é muito importante para a humanidade e uma grande responsabilidade de vocês todos, não só do repórter. Como é que você percebeu que estava caminhando bem? Ou quando é que você percebeu que estava sendo tolhida? Teve isso? Bom, percebi que eu estava caminhando bem na medida que as pessoas foram contando histórias que emocionavam a nossa própria equipe. Por exemplo? Por exemplo, a gente vai ver, né, uma das entrevistadas falou sobre abraço, que era uma atitude que na ocasião da sua matéria, nos anos 80, ou enfim, no começo dos anos 90, ainda não se sabia direito como como se contraía o vírus do HIV, não sabia muito sobre a doença. Então, até o abraço, uma atitude super-humana, era condenado. Com relação à produção, a dificuldade maior foi pegar um tema tão amplo como a AIDS, e a gente tinha, como jornalistas, a missão de colocar informação dentro da matéria, mas ao mesmo tempo uma informação que não pesasse. Na época que foi retratado, em 87, tinha justamente, era todo um tema novo, tinha um tabu em cima e as pessoas não tinham informação. Agora a AIDS já não. Era um mistério, A AIDS já teve várias reportagens e a dificuldade foi disso, de tentar transformar e mostrar um tema que é considerado batido de uma maneira diferente, de uma maneira humana e uma coisa tão ampla. Essa foi uma Você dificuldade. Conseguiram isso? Eu acredito. Vamos que sim. ver. Você vai responder. Você teve dificuldade com a sua câmera? Deram uma câmera muito pesada para você dessa vez, né? Um pouquinho. Mas, do seu ponto de vista do olhar eletrônico seu, o que te cativou nessa matéria? Foram os personagens. A Marcela estava falando. No segundo dia, a gente foi para uma casa, chama Casa da Paz. E teve uma que eu tenho que confessar, a Edneia. Ela tava falando lá e eu meio que comecei a chorar e eu tava fazendo câmera, eu não podia... Podia sim. É que eu comecei, a tremer um pouquinho, sabe? Só que era realmente muito comovente o que ela tava falando. Porque ela tem... Está na edição? Tá. Depois a gente fala. Foi difícil essa edição, hein? Foi bem difícil. A gente tinha muito material gravado e muito material de qualidade, né, gente? A gente juntou acho que umas 4 horas assim. E para compactar aí nos 20 minutos foi um trabalhão, porque a gente não queria, às vezes a gente não queria deixar uma coisa de fora e tal, a gente se apegou muito às pessoas que a gente teve contato. Vocês sentiram medo alguma vez da aproximação? Eu não senti. Mas medo em que sentido? Medo. Medo no sentido mais amplo. de se contaminar, medo... Porque na época que eu fiz, era um grande tabu. Então, eu vou te explicar por que eu não senti. Então a gente diz. entrevistou médicos antes.
Então me deu certa segurança, a gente perguntou tudo, olha, beber no mesmo copo, coisas que se perguntam. Que você ainda não sabia. Que eu ainda não sabia, quer dizer, para você sabia, ainda era também um preconceito. Mas ter a confirmação de um médico e que de fato ainda era um preconceito. Então quando depois a gente foi para os pacientes, já tinha esse embasamento clínico. Então a gente já sabia que não ia pegar, que não ia... Não ia se contaminar. E precisava mostrar isso também, né? Você vai ver nos abraços que foi uma maneira de mostrar para as pessoas. E quando você tá com as pessoas, você percebe a humanidade delas. Você percebe que, não sei, depois de ter a informação, todos os médicos falando, estando ali com a pessoa, ela é uma pessoa. Ela não é só uma pessoa com HIV, ela é uma pessoa, entendeu? É um ser humano. Você sente isso, então... Isso. Vamos ver? Então, claro. Vamos ver? Vamos ver? Solta o VT, então. Meu ex-namorado, ele me passou o vírus e não me contou. Não sabia o que fazer. Aí, a primeira coisa, meu filho vinha da escola, eu tinha que preparar algo para ele comer. Eu não conseguia, eu só falei, puxa, eu não vou infectá-lo. Eu não deixo para ninguém. Nós temos ainda uma taxa de 9.000 mortes por ano por AIDS. 1987. Há exatos 25 anos, o repórter Goulart de Andrade começava num corredor de hospital uma matéria sobre um assunto difícil de tratar, literalmente, a AIDS. Hoje eu estou aqui, também num corredor de hospital, só que diferente. Eu estou no Centro de Referência e Treinamento DST AIDS, um lugar que cuida gratuitamente de pacientes que convivem com o vírus do HIV. Tudo bem? Doutor Paulo? Bem, prazer, Marcela. Tudo bem, Marcela? Tudo bem? Então, doutor, 25 anos depois, né, como a gente tem esse exercício de atualizar o tema, o senhor tem alguma mensagem positiva? Imagino que várias, enfim, por estar envolvido nos programas de prevenção, alguma mensagem otimista comparado a... Absolutamente, absolutamente. As primeiras décadas, a primeira década e meia da epidemia foi trágica. Nós perdemos milhares de pessoas. Nós todos, sociedade, profissionais de saúde, nos vimos quase que totalmente impotentes por conta das características da AIDS. O Brasil ainda tem cerca de 32 mil novos casos por ano. Nós temos ainda uma taxa de 9.000 mortes por ano por AIDS. Então, o que nós temos que promover, que as pessoas procurem o serviço de saúde, que façam o teste. Vocês têm medo de pegar AIDS? Eu tenho. Sabe alguma coisa sobre o tratamento? Não, eu não sei de nada dessas coisas, não tenho conhecimento dessas coisas ainda. Nem como se pega? Não. O HIV, a AIDS é causada por um vírus, né, chamado vírus da imunodeficiência humana, ou o famoso HIV. E a transmissão do HIV se dá basicamente de duas maneiras. Contato sexual, né, através dos líquidos sexuais, tanto o sêmen quanto a lubrificação vaginal, e por contato com sangue. O que é importante lembrar? Não se deve dividir escova de dente, não se deve dividir aparelho de barba e preferencialmente não dividir alicate de cutícula também. Nem qualquer outro instrumental que possa estar associado a sangramento. Copo, talher, cobertor, lençol, cadeira, absolutamente pode dividir tudo. Vocês sabem quem é essa mulher aqui? Essa aqui é a Nair Brito. Ela é portadora do vírus HIV. Em 1996, ela entrou na justiça pelo direito ao tratamento contra o vírus. Então, a gente está aqui ainda no Centro de Referência e Treinamento, DST AIDS, e eles reservaram um espaço pra gente ali no auditório, que é pra onde a gente está indo agora, né, Nair? E aí a Nair vai poder conversar um pouquinho melhor com a gente naquele espaço. Meu diagnóstico foi de 93. E quando eu recebi esse diagnóstico, eu estava numa dessas alergias de pele. Aí fui no médico, ele, entre outros exames, pediu HIV. E aí eu fui para um laboratório famoso aqui, particular, fiz e fui buscar. E abri num pleno estacionamento, assim. Aí deu reagente
pro HIV. Eu falei, então eu reagi, né? A primeira coisa da negação, eu falei, que bom, eu dei reagente, eu reagi. Reagiu alguma coisa. Aí quando assim eu caí na história, eu falei, uau, isso significa que deu positivo pro HIV. Não sabia o que fazer. Aí a primeira coisa, meu filho vinha da escola, eu tinha que preparar algo para ele comer. Eu não conseguia, eu só falei, puxa, eu não vou infectá-lo. E aí eu fui parar num grupo chamado GIVE, Grupo de Incentivo à Vida, que é aqui próximo ao serviço onde eu me trato, né? Eu me trato aqui. Então era um jeito da gente se ajudar. E nisso que a gente se encontrava para falar das dificuldades de viver com HIV, e naquele tempo eram muitas, nós pensávamos em estratégias para minimizar os impactos. Uma delas foi um grupo de teatro. E nos juntamos e saímos pelo estado todo falando sobre o que era viver e o que era conviver, porque era uma trajetória difícil para os dois. Só que aí o grupo de teatro acabou porque o elenco todo morreu. E nessa época, em 96, teve uma conferência, uma dessas conferências macros mundiais, né? E foi em Vancouver. E eu encontrei lá amigas, principalmente porque eu fazia parte de uma comunidade internacional de mulheres que viviam com HIV e AIDS. Encontrei muitas mulheres que eu imaginei que elas não fossem estar ali, estariam mortas, porque estavam ruins em outros encontros que nós tivemos, e para minha surpresa e para de muitos, elas estavam vivas e bem. Estavam lá. E aí eu falei, uau, o que vocês estão usando, né? Aí ela, puxa, a gente já tem acesso aqui a um medicamento novo, uma droga nova. E eu voltei e falei, sobrevivi à viagem, então eu quero esse remédio, eu quero também viver um pouco mais. Aí encontrei uma advogada, que é a doutora Áurea, do GAPA. Falei, Áurea, você topa da gente entrar na justiça para eu conseguir? Por quê? Porque a nossa Constituição, ela é uma Constituição muito democrática, muito bacana, de 88. E ela tem lá no artigo, acho que se não me engano, 196, que diz assim, a saúde é um direito do cidadão e um dever do Estado. Eu falei, eu tô doente, eu quero que a minha saúde seja cuidada. E partindo desse parágrafo da Constituição, o juiz entendeu que procedia e deu uma liminar favorável. Só que aí eu já estava no hospital, porque eu voltei muito doente. Tudo já cheia de aparelhos respirando e tal, não respirava mais normal. Aí a minha advogada chegou aí uns dias depois com o saquinho, assim, aí eu não mexia, só mexia o dedo, assim, aí eu fiz assim com o dedo. E sem chance mesmo de reverter o quadro, né? Eu acho que o que reverteu o quadro foi a vitória daquele processo. Falei, puxa, eu até depois que eu tirei o aparelho e comecei a falar, eu falei, olha, eu não vou usar mais. É um marco que... Eu não vou usar, mas outras pessoas vão usar e fica. Só que aí... Ficou com você. Foi. Aí fui melhorando. Agora a gente está aqui na Casa da Paz, que é uma instituição beneficente que cuida de pessoas com HIV. Vamos ver como é que é a convivência com o vírus, com pessoas, né, portadoras do vírus, dentro de uma casa. Vamos conhecer agora. A gente vai procurar pela Célia, que é quem vai nos mostrar os ambientes aí da casa. Com licença. Oi, a Célia, quem é? Você é a Célia? Sou. Tudo bem, Célia? Tudo bem. Sou Marcela. Tudo bem? Gazeta, tudo bem? Tudo bem. A gente pode conhecer a casa, então? Pode, esteja à vontade. Obrigada. Olá, tudo bem? Então... Oi, não pode perguntar o que precisar. Tá, então aqui... Oi, gente, tudo bem?
Então aqui, né, os ambientes todos de uma casa mesmo. Não, então, é ambiente de uma casa, porque aqui assim, é como se fosse assim, a casa deles. Sendo que o que faz bem para eles também é essa convivência com as outras pessoas, a convivência com as outras pessoas, porque na verdade aqui é uma casa de rotatividade. O certo é assim, vir aqui se tratar, ou a gente ingressar eles novamente com a família, ou então com a sociedade. Só que isso, e não ficar aqui, né, morando aqui. Não, aqui não, porque aqui assim, nós temos que dar a vaga para outras pessoas, porque a AD está aí, ela está crescendo, não significa que a AD estacionou. Tem tratamento, mas ela não estacionou e nem ela não está aí parada, não. Ela continua e então o tratamento tem que continuar. E como é que foi o seu preparo? Há quanto tempo você faz esse trabalho? Há 7 anos. 7 anos estou nessa casa. E você já começou trabalhando aqui? Eu já terminei, quando eu me formei, eu já vim trabalhar aqui. Aí eu aprendi e aqui eu fiquei, mas eu trabalho em outro trabalho, eu trabalho na maternidade também, então eu trabalho com o começo da vida e com o término da vida. Ah, que bacana. É bem legal. Eu trabalho na maternidade assim, eu trabalho numa maternidade, então eu trabalho com início, como diz as minhas amigas, eu trabalho com início e com fim. E aqui a gente faz paliativo também. Paliativo assim, o paciente, quando ele está indo embora, ele fica aqui, morre aqui às vezes, sabia? Quais são os remédios que formam de fato o coquetel? São todos esses aqui? Já vem pra cá. Tem o Caletra, né? Olha aqui, ó, todos esses aqui, ó, Caletra, Temofovir, porque cada um assim, ou a pessoa toma o Caletra e o Biovir, ou toma o Lamivudina e o Caletra. E o Caletra, né, assim, ou toma este, ou toma o Biovir e este, entendeu? Ou toma o Favirense. O Favirense, cadê o Favirense? E tem que tomar todos os dias? Qual que é a... Todo dia, de 12 em 12 horas. De 12 em 12 horas. Eu não sabia que eu tinha. Aí fiquei sabendo na gravidez, quando eu fiz exame de sangue para saber. Aí eu descobri que eu tinha. Aí quando a médica falou para mim, eu não quis acreditar. Eu fiz 3 exames para ver se era verdade. Terceiro, quando eu tive o terceiro resultado, eu me joguei na vida. Eu comecei a fazer um monte de coisa errada. Em que sentido? Em todas. Beber, me prostituir. Chegou inclusive a se prostituir. Usar droga. De tudo que você pode imaginar, eu fiz. O que te motivou a vir pra cá, pra Casa da Paz? É porque assim, eu estava jogada lá na minha casa. A minha cunhada foi lá na minha casa e viu o estado que eu estava. Eu passava fome, eu não tinha o que beber. Eu só comia quando os vizinhos me davam um monte de coisa. Aí meu filho mais velho morava comigo. Meu filho, minha nora. Aí o meu filho era usuário de droga também. Aí o que ele fazia? Ele roubava todo o dinheiro que eu dava e fazia despesa. 2 anos que eu estou aqui. Aqui eu me sinto muito bem. Eu esqueci do mundo lá fora. Eu esqueci que existe filho, existe... Esqueceu e não te faz falta? Não. Lá fora, né? Não. Não faz nem um pouco. Porque tudo que eu preciso, aqui eu tenho. Aqui eu tenho uma casa boa, aqui eu tenho televisão para assistir, aqui eu tenho roupa limpa, aqui eu tenho uma boa comida. Eu tenho tudo de melhor aqui. Então não posso me queixar. Já teve colegas seus que se foram, né? Você conheceu pessoas que se foram. E você não se entrega de maneira nenhuma. Você quer viver. Sempre. Eu não, às vezes, alguma coisa me abate, né? Porque a gente esforça de alguma coisa na vida. Mas eu não deixo me abater por nada. Eu sempre dou volta por cima. Eu sempre estou com a minha cabeça erguida. Eu vou conversar agora com a Carol. Ela trabalha aqui na Casa da Paz, é soropositiva e
ela não quer mostrar o rosto, né? Só para explicar por que a gente não está mostrando o rosto da Carol, eu vou começar exatamente por essa pergunta. Carol, por que você não quer mostrar o rosto? Bom, porque ainda existe muito preconceito, né? Nessa área, assim, nessa doença que é a AIDS. E eu ainda contraí o vírus há 1 ano, eu acho que eu não estou preparada. Quantos anos você tem? Eu tenho 21 anos. E foi por isso que eu não optei por não mostrar o rosto. Além daqui, você trabalha, estuda? Como que é a sua rotina além daqui? Eu trabalho né, na parte administrativa da Livi. E vou prestar faculdade ano que vem, tudo. Pra quê, você já sabe? Administração. Pra administração. E a sua filha nasceu sem a doença? A Fernanda, ela negativou com 6 meses de vida. Tomando os coquetéis, fazendo o tratamento, tudo bonitinho, assim. Ela negativou com 6 meses de vida. Você contraiu HIV por meio do seu namorado, pelo pai da sua filha, né? Você tem contato com ele hoje ainda? Assim, muito hoje, pouco. Muito bastante, pouco, todos assim. os dias, muito pouco. Ele me deixou, entendeu? Não me contou, me deixou, não quis saber da filha. Contaminou entendeu? outras pessoas? Contaminou além de outras mulheres, entendeu? Ele teve uma outra filha, teve um outro relacionamento. E assim, hoje em dia ele tá ruim, né? Ele tá com uma doença séria, mas ele não admite que tem HIV. Ele ainda não admite? Não admite, entendeu? Eu posso lamentar, né? Eu acho que hoje em dia tem essa facilidade da medicação, das consultas, entendeu? Acho que tem que se cuidar. Tem que tomar tudo direitinho, tem que ir nas consultas, tem que se alimentar bem, tem que dormir bem. Esse tomar tudo direitinho é difícil? Tem alguma... Quais as reações? Então, no começo foi muito difícil pra mim, entendeu? Porque eu passei muito mal. Teve uma medicação que eu tinha uma alergia, eu ficava toda vermelha, com falta de ar, tudo, entendeu? Mas, assim, graças a Deus, eu encontrei um que tá me fazendo bem e eu tomo direitinho, tomo em casa, todo dia à noite. Consegue ver agora de forma otimista pra você? Com certeza. Com certeza. O que você faria se você descobrisse que é portador do vírus? Antigamente eu acho que seria ruim, né? Eu me sentiria mal. Hoje não, hoje é natural. Tem recurso. E, portanto, as pessoas têm que usufruir desses recursos. Né? Procurar os serviços de saúde, fazer o diagnóstico da própria situação, fazer uso da estrutura que é pública. Antes do advento do coquetel, existiam vários estudos que mostravam, né, a sobrevida pós-diagnóstico do HIV. Hoje o que a gente vê é que em você estando sob terapia regular, hein, com a sua carga viral indetectável, comparecendo às suas consultas, sendo monitorado, não existe mais um tempo máximo de vida. Eu acho que as pessoas têm que se amar mais, tem que se prevenir mais, tem que se cuidar mais, entendeu? Mesmo que você esteja num relacionamento com uma pessoa, que você transe com camisinha, que você tome o remédio, que você vá, faça os exames. As pessoas não queriam nem abraçar. E foi também uma construção, sabe, de um processo de aceitação, de superação, às vezes de desespero. Que viver em qualquer dimensão, ela faz sentido, é bom, é um presente, embora tenha começo, meio e fim para qualquer um, com ou sem AIDS. A vida é boa, sabe? Muito bom. Melhor que bom. Estou surpreso. Te emocionou? Eu me emociono sempre, estou emocionado, sim. E o mais importante é que vocês demonstraram que o que era uma tragédia na época que eu fiz, hoje é uma doença pública curável. Continua sendo um problema de saúde pública, mas com uma sobrevida quase que natural. Você é muito ousada, viu? Aquela sua câmera que sai e vai lá em cima buscar alguns... Parabéns! Que ele estava falando, né? Parabéns! Valeu! Tem que ser ousado. Então, daqui a pouco, nós vamos conhecer as dificuldades
ou as facilidades que o grupo da Faculdade Casper Libero fez com o seu trabalho em cima desse tema que é AIDS. Vem comigo. Bom, para ajudar a gente na hora de elaborar a pauta, e mesmo para a gente refletir sobre o assunto, a gente assistiu um filme muito legal, que é um registro importante dos primeiros anos da chegada do vírus do HIV nos Estados Unidos. O filme se chama E a Vida Continua e conta a história da descoberta do vírus HIV por meio de um personagem central, que é o médico Don Francis, interpretado pelo ator Matthew Modine. Now, there is strong evidence, but there's nothing that we can prove scientifically. And You know it can take up to 5 years to establish scientific proof. How many people are going to get sick in that time? Okay. Uma coisa interessante no filme é que ele mostra assim bem o começo da epidemia, quando a AIDS ainda não tinha nome e ela era chamada de peste gay. Ele discute tanto a política que estava envolvida quando foram descobrindo o vírus da AIDS, que na verdade eles não sabiam bem o que era, né? Okay, what we got in Los Angeles, San Francisco, and New York is a number of gay men who've been hit with a variety of opportunistic infections, and really that's all we know. Então eles focam na busca pelo paciente zero, que é o primeiro paciente a trazer essa epidemia para os Estados Unidos. Que esse paciente era um comissário de bordo, enfim, uma pessoa super promíscua, que tinha parceiros sexuais ao redor do mundo inteiro. Foi justamente por esse paciente zero, pelo comportamento dele, que eles descobriram que a AIDS era uma doença transmitida via sexual. E é bem o começo da epidemia e é interessante por dar essa visão de como que foi um vírus que ninguém sabia que era um vírus, ninguém sabia o que era, e o desespero da comunidade médica, mas ao mesmo tempo, por estar associado muito à comunidade homossexual, tinha um desespero ali meio que isolado, era um desespero que não era para todo mundo. Então, nos primeiros anos, quando ainda não tinha muita informação sobre o vírus, como ainda não sabia como se transmitia, a mídia convencional ignorou a existência do vírus nos primeiros anos. Enquanto pessoas morriam às dezenas, pouquíssimo sobre isso era falado. E aí precisou uma senhora rica ser infectada. Ela foi infectada através de transfusão de sangue, porque na época eles não tinham isolado o vírus. O importante é que esses atores que participam do filme estavam lá engajados mesmo com a causa, de informar para a população, para a audiência mesmo, o que foi esse primeiro momento da AIDS nos Estados Unidos, onde não havia um diagnóstico específico, você não sabia como tratar, você não tinha ainda a análise dos grupos de risco, o que estava acontecendo, ainda estava tudo ainda muito recente na história, né? Então era difícil você conseguir tratar a doença. I just got a call from Paris. They think they found the AIDS virus. Agora, nessa constante de procura de sobrevivência, o que a ciência te mostrou de otimismo, além do que já existe? Que vive-se com a doença. Vive-se. Vive-se. Você fez uma referência à doutora Áurea. Isso. Advogada da Nair Brito. Pois sim. E ela foi bastante contundente no seu ponto de vista daquela história de se mover um processo, não é? Eu acho isso uma parte muito importante do trabalho que vocês fizeram. Identificar que houve essa circunstância. Parabéns. Que precisou entrar na justiça. Mover um processo. Exatamente. E agora o que a gente tem dessa questão de você ter o acesso ao tratamento. Né? Na quebra de patente dos remédios, né? Que agora eles são distribuídos. O que é importante é isso, vocês botaram para público uma atitude técnica que aquela mulher adotou para poder se tratar. A gente teve algumas dificuldades ainda hoje, em 2012, no sentido de que no CRT atenderam a gente super bem, mas a gente não podia entrar lá gravando em alguns locais, como no ambulatório, porque tem muitas pessoas, nos contaram que tem muitas pessoas que têm HIV, que não contam, por exemplo, no trabalho, que não podem mostrar o rosto numa entrevista nem num fundo. Então, ou seja, a questão do preconceito ainda existe em 2012, da pessoa não poder aparecer atrás de uma reportagem. Bom, eu vou fazer aqui uma confissão pessoal, coisa que dificilmente eu faço em programas meus. Eu, quando fiz agora a continuidade
desse processo da AIDS, eu fui na casa de apoio, no centro de referência. Uhum. E fiz o meu exame. E confesso que a dificuldade de você aguardar o resultado é uma coisa mortal. Você vive, naquela próxima meia hora, você vive 100 anos. Imagina para a menina que a gente entrevistou, Goulart, que estava de costas, a Carol, ela teve esse diagnóstico quando é grávida, né? Foi lá. Então, se para você, contando essa sua experiência, já foi complicado você aguardando o resultado, ela grávida, então... É porque eu acho que a gente acha que é uma coisa muito distante. A gente sempre pensa que não é com a gente. Aí naquele momento que você começa a pensar, a menina tinha um namorado, ela confiava no namorado dela. Ela não era uma pessoa, sabe? Não era um qualquer que chegou na vida dela. Por isso a disseminação da doença. Com qualquer um, que ela tem porque você confia no seu parceiro, ou no seu cônjuge, no seu namorado, ou na sua namorada. E se as pessoas todas não tiverem consciência de sexo seguro, não adianta. Você pode confiar, mas pode ter uma surpresa desumana. Eu acho que você citou que você falou com o doutor e ele disse que não acreditava numa cura para o HIV, né? Mas quando a gente falou com os doutores, eles também não tinham uma perspectiva muito forte sobre uma vacina a curto prazo. Algo que sabe que fosse resolver imediatamente. Mas eles se contentam com as pequenas conquistas que lentamente levam à solução do problema. Por exemplo, transmissão vertical, que é quando uma mãe passa o vírus para o seu filho, ela já passa por cerca de 0,6% a porcentagem das crianças que efetivamente ficam com o vírus. Isso é uma grande vitória para a medicina. É claro, passo a passo você vai conquistando terrenos melhores e maiores. Esses progressos são fantásticos. Todas as a ciência possibilidades, A doutora mostrou pra gente que existem vários tipos de coquetéis. No começo você tinha o AZT, Sim. Agora você tem um coquetel, que são antirretrovirais, eles inibem a replicação do vírus. Aí você tem vários tipos. Se não pega com um, pega com o outro. Aí diminuiu também os efeitos colaterais, ou seja, você consegue melhorar muito a qualidade de vida. Meninos, meninas, parabéns. Quero que vocês, quando for para o ar essa matéria, sejam recompensadas pelo aplauso dos seus colegas na faculdade. E, na próxima semana, nós vamos para um lugar, aliás, para um lugar não, para um assunto lúdico, o circo. Vem comigo? Então vem. E eu sou Goulart de Andrade, que estou aqui para conduzir vocês a melhor pele do lobo que eu fiz. Adivinha? Eu entro na pele de alguém, hoje eu vou entrar na sua pele, o palhaço. Agora é o seguinte, que cada adulto tem sua coisa de criança. Certo. Sua molecagem. E vamos brincar. Vamos brincar. Agora, Goulart, agora à noite. Vai, Goulart.